Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação com temas relacionados à educação física. Então, galerinha, na aula passada a gente entendeu um pouco o que era o esporte, as dimensões que o esporte ele toma, né? A gente viu a relação da história dos esportes que vem percorrendo desde a história das Olimpíadas. E aí a gente classificou os esportes em dois grandes grupos. Vocês lembram quais eram os grupos? Os grupos coletivo e individual. E hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar ainda dentro dessa perspectiva dos tipos de esportes. Ah, professor, então quer dizer que o esporte não é só coletivo e individual. Isso, eles são coletivo e individual, porém, ele tem subclassificações, porque a gente organiza os esportes, cada um em seus devidos lugares. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser conhecendo os tipos de esportes. E aí a gente vai ver um pouquinho o que cada tipo de esporte representa, vai ver alguns exemplos de alguns esportes em específico, tá certo? E aí a gente vai trabalhando na medida do possível alguns conceitos, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos iniciar nossa aula de hoje. E aí, quais são os tipos de esportes? Podemos entender que as modalidades esportivas podem ser classificadas de acordo com a lógica interna que está relacionada à organização estrutural do jogo em si, a prática que envolve os gestos motores, a relação com o adversário, entre outras. Então, o que isso quer dizer, gente? Cada jogo ele vai ter uma lógica, né? Cada esporte dentro da sua prática tem uma lógica diferente, tem instrumentos diferentes, né? Tem uma quantidade de pessoas em específico. E isso também vai dar a especificidade do tipo de esporte. E aí também ele coloca sobre essa relação com o adversário. Porque vai ter tipo de esporte que a gente vai estar se relacionando direto com o nosso oponente. E tem tipo de esporte que a gente somente realiza aqueles movimentos e as pessoas vão calcular o tempo, ver como foram os movimentos realizados, fazer uma comparação desses movimentos. Todo mundo conseguiu compreender isso? Então, a divisão entre esportes coletivos e individuais consideram as relações de colaboração. Então vejam, o esporte em si, ele não vai estar somente relacionado com essa questão da colaboração, porque a gente viu que o esporte coletivo, eu dependo de uma grande quantidade de pessoas para a realização da ação do jogo. Já o esporte individual, eu sozinho vou competir contra um outro adversário. Então tem essa relação de interação. Mas aí existem inúmeras modalidades esportivas que podem ser classificadas de maneiras diferentes. Então veja que legal. Então, além da gente saber que ele é um esporte coletivo individual, mas a gente tem esportes que trabalham de formas diferentes e a gente pode classificá-los de formas diferentes. Agora, isso vai depender sempre da sua finalidade e da intenção. Então, cada esporte ele vai ter uma finalidade, ele vai ter uma intencionalidade, porque vai ter esporte que a gente, como eu falei, a gente vai pensar, por exemplo, na corrida. Então, uma corrida, o objetivo é sair do ponto de partida até o ponto de chegada. Diferente do futebol, que o objetivo é conduzir a bola até o quê? O gol, né? Então, são formas diferentes de esporte e finalidades diferentes. Então, só para a gente relembrar, né, da aula passada, temos o grupo de esportes coletivos, onde os esportes coletivos são compostos por 2 ou mais jogadores competindo com uma outra equipe. Exemplo de esportes coletivos, podemos colocar o futebol, o basquete, o vôlei. Pensando nos esportes individuais, são aqueles praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com um adversário individualmente. E aí a gente pode colocar como esporte individual o boxe, a corrida, né? E aí a gente pode colocar também algumas modalidades em específico. O solo da ginástica artística é também uma modalidade individual. E aí a gente vai começando a entender esse joguinho em relação ao que é coletivo e o que é individual. Dentro dessa grande perspectiva, nós vamos observar que agora existem outras classificações do esporte. E aí a gente vai colocar, vamos pensar que cada tipo de esporte é uma casinha
e a gente vai colocar os esportes cada um nas suas casinhas correspondentes. Então, temos o esporte que é de campo e taco, o esporte de rede e parede, esportes de invasão, esportes de marca e esportes de precisão. Então vejam quantas casinhas tem para a gente colocar os esportes. E aí a gente vai entender o que simboliza cada uma delas, como cada uma delas está representando os esportes, para a gente entender direitinho o que é. Então, vamos começar pelos esportes de campo e taco. Pelo próprio nome, campo é um espaço grande, né, um espaço aberto, e taco porque vai precisar da necessidade de um taco, um bastão, para a realização daquele tipo de esporte. Então vamos entender o que significa esse tipo de esporte de campo e taco. Então, são esportes que têm como objetivo rebater a bola o mais longe possível. Então é a primeira característica. Para se percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre as bases e assim somar pontos. Então temos duas características, né, que representam esse tipo de esporte. Então, a primeira, como a gente viu, é que a gente necessita de um taco ou um bastão para a gente rebater sempre a bola e ela percorrer uma distância maior. A outra característica é que dentro desse esporte existem bases, territórios, e a gente precisa percorrer os territórios para poder fazer pontos. Então não é somente a questão da bola no jogo, e sim o território. Então deu para vocês imaginar como é que seria esse tipo de esporte? E aí a gente vai pegar, por exemplo, dois esportes de campo e taco. O primeiro é conhecido como tacobol. Antes de eu comentar sobre ele, eu gostaria que vocês observassem aqui a imagem. A pessoa arremessa a bola, o outro rebate e ele sai correndo. Como seria esse jogo? Na verdade, é duas equipes, tá certo? As que rebatem e as que não rebatem. E aí a perspectiva desse esporte é tacar a bola para longe, eles cruzarem os tacos duas ou mais vezes para poder fazer ponto. Então vejam que é num espaço aberto, como vocês estão vendo aqui no vídeo, e tem a necessidade de um taco para rebater a bola, certo? Porque também tem a questão do percorrer o território. Um outro jogo bastante parecido, que é um esporte, temos o beisebol, né? Que aí vocês podem observar, ó, rebateu a bola, certo? E aí eles têm que percorrer vários territórios dentro do campo, tá certo? Por isso que é um lugar muito mais aberto, para que a trajetória da bola ela percorra, para que as pessoas elas consigam sair de uma base para outra. Então, ficou mais claro assim para vocês o que seria um esporte de campo e taco? Espero que sim. E agora a gente vai partir para um outro tipo de esporte, que são os esportes de rede e parede. Isso mesmo. Já pelo nome assim, rede, a gente já consegue identificar qual seria o esporte que está relacionado com essa questão aí de ter uma rede como divisória para a realização desse jogo. Então vamos entender primeiro o que seria esse tipo de esporte. São os esportes nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola de mesma função para a quadra adversária. Então a gente tem a primeira característica, sob uma rede rebatendo contra outra parede, dificultando a intercepção da defesa do adversário para que a bola ou objeto toque o solo adversário. Então é o segundo objetivo. E como é que a gente pontua? Vamos pensar, tem uma rede dividindo as duas equipes, né, dentro da competição. E aí, o ponto vai ser feito quando a bola que for lançada para o território adversário, ela tocar o chão. Então, é uma forma de pontuar. Ele não tem gol, não tem que percorrer um campo, como a gente já falou antes. E pelo próprio nome, rede e parede, a gente já destaca, por exemplo, o voleibol, né, que é um esporte coletivo, que tem uma rede que divide duas equipes. Podemos também destacar o tênis, né, que também é um esporte que tem uma rede que divide duas equipes em campos adversários. Então, falando nessa perspectiva sobre o exemplo, vamos observar o vídeo do esporte voleibol. Aqui, como vocês observam, tem duas equipes,
né, uma rede dividindo a quadra para as duas equipes, e as ações que são realizadas com a bola de interceptação, a bola caindo no chão adversário para pontuar. E aí existe uma gama de regras e técnicas relacionadas a esse tipo de esporte. Então aqui a gente só está ilustrando para a gente entender o que é um esporte de rede. Mais para frente é que a gente vai se delinear dentro dos esportes em específico, certo? Como eu falei, um outro exemplo de esporte de rede e parede, nós temos também o tênis, que ele pode ser jogado em dupla, dentro de uma perspectiva de esporte coletivo, ou ele vai ser jogado de forma individual, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Então observem como é a realização do jogo, certo? Também tem essa questão de interceptação da bola, a bola tocar o território adversário para fazer ponto, certo? A rede que divide os dois campos para cada equipe. Então, fica cada vez mais claro, né? A gente consegue perceber de forma mais evidenciada como se destacam esses tipos de esportes dentro das suas próprias casinhas, como eu falei lá no começo. Partindo para um outro tipo de esporte, nós vamos entender agora o que são os esportes de invasão. Como o próprio nome já diz, invasão, então é invadir o território adversário. Então vê que legal, para que a gente consiga fazer pontuação, a gente tem que invadir o território adversário. Então vamos entender o que seria o esporte de invasão. Um esporte de invasão pode ser visto como aquela disputa em que um jogador ou uma equipe, time de jogadores necessita invadir o espaço adversário para pontuar. Então, também esse jogo ele vai estar dividindo dois territórios, mas não precisa de uma rede, certo? Eles vão ter locais específicos para fazer a pontuação. No futebol a gente tem a barra para fazer o gol, no basquete a gente tem a cesta, né, para fazer o ponto. No handebol a gente tem também uma barra no formato menor também para fazer gol. E aí a gente vai começando a entender que além de ser um esporte, ele entra na questão assim de jogo, tem uma estratégia, né, onde a gente vai pensar formas de atingir o lado adversário para que a gente consiga pontuar. Então, com isso a gente vai destacar aqui um dos esportes que todo mundo já conhece, né, que é aí um dos esportes mais famosos aqui no Brasil, que é o futebol. Então é um esporte de invasão, vocês podem observar, os jogadores estão com roupas diferentes para identificar a sua equipe, eles tentam passar a bola um para o outro, para tentar chegar no campo adversário com mais esperteza, e no final das contas tem um goleiro para fazer a defesa. Então fica mais claro que a gente entende que esse tipo de esporte ele é de invasão, porque uma equipe tenta invadir o território do outro, ou no momento em que uma equipe vai tentar invadir o território, a equipe adversária ela cria barreiras para que não fique tão fácil a invasão para fazer ponto, certo? Um outro jogo também bastante legal, né, dentro da perspectiva dos esportes de invasão, é o basquete. Como vocês podem observar aqui no vídeo, também é formado por duas equipes, certo? Ele vai diferenciar as equipes pela cor da roupa, certo? Eles têm um tempo determinado para tentar chegar no campo adversário, certo? E o ponto é realizado sempre, como eu falei, na cesta. Tá vendo como vocês podem ver aqui no vídeo? Então vejam que legal. Até aqui, quantos esportes a gente já vai conhecendo e a gente vai entendendo como eles se interagem, como eles se comportam dentro de suas classificações, certo? O próximo esporte que a gente vai falar é conhecido como esporte de marca, certo? Mas, professor, o que seria um esporte de marca? O esporte de marca são todos aqueles esportes que têm uma marca, um ponto de início, um ponto de chegada, ou quando a gente também vai fazer uma marcação de um objeto que foi lançado para a gente fazer um aproveitamento da distância que foi percorrida, certo? Então, os esportes de marca são aqueles esportes nos quais o resultado da ação é comparado a um registro quantitativo do tempo, da distância ou do peso.
Então, a corrida, ela é um esporte de marca? Sim. O arremesso de peso presente no atletismo é um esporte de marca? Também, porque a gente está marcando a distância que ele percorreu, o peso que foi alcançado, certo? Outra coisa, salto em distância, ele também é um esporte de marca. Então, para que a gente comece a entender que são esportes que a gente vai estar utilizando sempre a marcação de algo, certo? Então, como exemplo, certo? Nós vamos trazer, por exemplo, a natação. Vejam primeiramente o vídeo, certo? Mais uma vez. Então, a natação é um esporte de marca. Além de ser um esporte individual, certo? Ele vai estar previsto dentro de uma marcação de tempo, de quem percorre o percurso dentro da piscina no menor tempo, certo? Ou quem chega primeiro. Então, tem essa relação. Um outro esporte de marca que eu coloquei para destacar é a corrida, certo? Vamos observar mais uma vez, certo? A corrida, do ponto de início, a distância que vai ser percorrida. E aí a gente tem um ganhador. Mas além de ter esse trajeto, por exemplo, nesse caso a corrida de 100 metros, mas além de percorrer o trajeto, às vezes as pessoas elas tentam superar os limites do tempo para bater recordes, certo? Então também entra dentro desse contexto do esporte de marca. Então eu espero que tenha ficado claro essa classificação aí desses esportes aí de marca, certo? Lembrar sempre que tem sempre uma marcação, seja do tempo, do peso ou da distância percorrida. E temos também os esportes de precisão. Então são aqueles esportes em que precisa realmente assim calcular, onde você vai tentar mensurar onde você vai querer atingir um alvo. Como vocês podem observar pela própria imagem, aqui ela já identifica o que é o esporte de marca, porque a gente vê um tiro ao alvo, não é verdade? Então, os esportes de precisão é uma expressão que se refere às modalidades distintas, mas que possui como objetivo em comum arremessar, bater ou lançar determinado modo e acertar um alvo específico, seja ele fixo ou móvel. Então já entendemos que esse esporte de precisão ele sempre vai ter uma questão de atingir um alvo, seja ele em movimento ou seja ele de forma estática. E como exemplos, né, a gente coloca aqui o tiro com arco, né, observem aí o vídeo. A atleta aí, ó, ela vai lançar a flecha e atingir o alvo central. Um outro exemplo também é o boliche, né? É um esporte também de precisão, onde o objetivo dele é lançar a bola em direção aos pinos, certo? E aí tentar derrubar o máximo possível. Então também realmente precisa de uma precisão para tentar alcançar o número máximo de derrubadas. Então mais uma vez aí, ó. E a pessoa aí ela ainda quis inventar algo mais e colocou ainda um bambolê para dificultar mais ainda a sua performance, tá certo? Então, gente, diante do que foi apresentado a vocês, eu espero que vocês tenham gostado, conhecido alguns esportes diferenciados, mas aí dentro de cada classificação deles, tá certo? E aí o que é que eu proponho para vocês essa semana como desafio? Nós vamos fazer uma lista de vários esportes e agora a gente vai classificar esses esportes, se ele é um esporte de invasão, se ele é um esporte de precisão, um esporte de marca, um esporte, como a gente pode dizer, de campo e taco. Então pensem aí, vários tipos de esportes que vocês conhecem e façam essa classificação de acordo com o que a gente viu na aula de hoje, tá certo? Então, como frase, para a gente encerrar nossa aula hoje, eu trago para vocês: o seu sorriso pode mudar o dia e a vida de alguém. Então vamos pensar sempre isso, que quanto mais a gente busca transformar a nossa vida, né, com um simples sorriso, com um simples olhar, vamos também conseguir mudar a vida de outras pessoas e aí a gente contagia elas também com a nossa alegria e com a nossa felicidade, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.